Olá, turma de TST, né? Na nossa primeira aula, eu falei sobre o cálculo de coeficiente de frequência e coeficiente de gravidade. Sendo que eu prometi, né, fazer um videozinho para vocês, então vai o vídeo aí. Então, próximo vídeo, eu vou falar também do HHT. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a fórmula para calcular os coeficientes de frequência e gravidade. E a sua importância, né? Esse cálculo ele é importante para que a gente possa ter o controle, né, de acidentes dentro da empresa que a gente vai trabalhar. E quem faz esse trabalho é o técnico de segurança do trabalho, que faz esse controle dentro das empresas. Então, para calcular o coeficiente de frequência e de gravidade, né, vamos ver primeiro de frequência, vamos iniciar aqui com frequência, nós vamos precisar de saber essa formulazinha aqui, que são números de acidente vezes 1 milhão vezes o HHT. Nesse caso aqui, eu vou estar dando o HHT. Quem é o HHT? Hora homens trabalhados. O número de acidentes são os números que ocorrem dentro da empresa. O de trajeto não é calculado, tá? Ele não entra nesse cálculo. Apenas os acidentes que ocorreram dentro da empresa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para que a gente possa entender. Em uma obra, no período de um ano, ocorreram 15 acidentes de trabalho. Desses acidentes, 10 foram com lesão sem afastamento e 5 foram com lesão com afastamento. Nesse período, foram trabalhados 2 milhões hora homens trabalhados de exposição ao risco. Calcule o coeficiente de frequência com lesão com afastamento. Então, olha bem o que ele pede aqui. Para que a gente venha calcular o que teve a lesão com afastamento. Então, eu vou ter que vir aqui dentro do meu enunciado e verificar a quantidade que foi com lesão com afastamento. Eu tive 10 com lesão sem afastamento e tive 5 que foram com lesão com afastamento. Então, é esse valor que eu vou estar calculando. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é substituir, né? O coeficiente de frequência, como ele falou que foram 5 acidentes com lesão com afastamento, eu vou estar substituindo aqui. Vezes quanto, professora? 1 milhão, sempre é esse valor? Sempre é esse valor. 1 milhão dividido por quanto? O HHT foi 2 milhões. Então, vamos lá. Coloco aqui, mais um. Vamos lá. Agora, eu posso cortar os zeros, ó. 1, 4, os 3 aqui, ó. Aqui, né? Foi um aqui e um aqui. Então, eu cortei 3, 6. Então, tá faltando mais um, professora. 2 milhões foram aqui. Então, eu vou ter aqui 5 dividido para 2. Então, qual será o resultado disso aqui? 2,5. Então, eu vou ter aí, ó, esse valor para o meu coeficiente de frequência. Volto a dizer, o coeficiente de frequência, ele pode ser representado com uma até 2 ou 3 casas decimais, tá? Agora, nós vamos ver que a taxa de gravidade, ela precisa ser com números inteiros. Então, agora vamos para a taxa de gravidade. Na taxa, né? Eu falo que é taxa ou coeficiente. Vocês vão ver também como taxa, tá? O coeficiente de gravidade
ele vai trabalhar com os dias a debitar, que é DD, a gente coloca nesse formato, porque é mais fácil para a gente poder entender, tá? E dias perdidos. Esses dias a debitar, ele é encontrado na NR 14.280, que eu pedi que vocês fizessem a pesquisa, né, daquela tabela. Por quê, professora? Porque eu preciso ter o conhecimento dos dias a debitar de acordo com a lesão. E nessa tabela sempre traz essa informação. Então, eu tenho dias a debitar, dias perdido, DP, HHT, que horas homens trabalhados. Aí eu coloquei uma observação aqui. A taxa de gravidade deve ser expressa em números inteiros. Então, não tem como ser expresso com números o quê? Com decimais, tá? Então, vamos lá para um exemplo. Em uma refinaria, ocorreram 5 acidentes, sendo um com dias perdidos, um com 5 dias perdidos, 2 com 12 dias perdidos, um com 300 dias a debitar. Por que foi a debitar? Perda de um dedo. E o HHT foi de 50 mil. Calcule o coeficiente de gravidade. Então, vamos lá. Bom, para eu calcular o coeficiente de gravidade, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a fórmula. Dias a debitar mais dias perdido vezes 1 milhão dividido por hora homens trabalhados. Agora, ele fala lá que os dias a debitar, que foi a lesão por um dedo perdido, foi de 300 dias. E ele fala também que, vou voltar com a folhinha, ele fala que nós tivemos aqui um com 3 dias perdido e um com 5. Então, aqui eu tenho 8. Só que aqui ele diz que foram 2. Então, no total aqui, ó, eu vou ter 8 com mais quanto? 12. Se foi 2 com 12 dias perdido, então eu vou ter o dobro, né? Então, mais 24. Então, o total disso aqui vai dar quanto, professora? 32. Então, eu vou vir com esse valor para os meus dias perdidos, ó. Somei todo mundo. Vezes 1 milhão, sempre eu falo 1.000. 1 milhão dividido pelo HHT, que foi 50 mil. Feito isso, eu vou lá e vou calcular agora. Então, eu vou ter, ó, corto aqui, venho cortando 0 com 0, ó, para ficar mais fácil o meu cálculo. Então, eu vou ter 332, vou somar primeiro e depois multiplicar, ó, dividido por 5. Então, eu vou ter 33.200 dividido para 5. Então, eu vou ter no total aqui, dividido para 5, ó, CG vai ser igual a 6.640, porque não é quebrado. Se eu tivesse, professora, eu só colocaria a parte inteira, a parte decimal não. Bom, nesse primeiro vídeo, eu explico como calcular a taxa de frequência e a taxa de gravidade, que vocês vão fazer uso disso. No próximo, eu vou explicar como achar o HHT, que é horas homens trabalhados.